Oi pessoal, eu sou a professora Vanessa, para aqueles que não me conhecem. Sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2021. Tanto os meus alunos do ano passado, como os novos alunos que entraram no colégio esse ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de arte. Bom, as atividades de hoje serão duas. Você pode optar por qualquer uma das duas ou me enviar as duas atividades. Tudo bem? Bom, nesse primeiro momento, nós vamos enviar as atividades via plataforma Plural, tudo bem? Assim que voltarmos gradualmente, a gente vai estabelecendo datas, prazos e tudo certinho para vocês me entregarem as atividades. Mas, de primeiro momento, vocês vão me entregar as atividades via plataforma Plural, tudo bem? E como você vai fazer isso? Eu vou colocar para vocês uma questão, vocês vão me responder com o envio da atividade. Tudo bem? Bom, então vamos aos materiais para a atividade 1. Um copo d'água, um prato pode ser descartável ou algum prato de plástico, uma folha sulfite, lápis de cor com bastante cores e uma tesoura. Atenção, um fator muito importante. Antes de iniciar a atividade, assista o passo a passo. Combinado? Então, vamos à primeira atividade. Para essa atividade, eu vou utilizar os desenhos de emojis, mas você pode substituir por qualquer outro personagem. Com a ajuda aí de uma superfície redonda, eu desenhei a base do emoji e fui desenhando as mãozinhas junto à personagem. É de extrema importância que todos os personagens tenham ou mãozinhas ou pezinhos ou alguma extremidade do corpo. Porque essa personagem tem que ter extremidades como pés, mãos, cabeça, cabelos. Porque conforme a gente for executando essa atividade, nós vamos fazer um desenho surpresa, que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente no vídeo. Esse desenho ele tem como base movimentação, então nós precisamos de algum elemento que se mova, e nesse caso eu escolhi as extremidades de um corpo, ou de uma personagem, ou de um desenho animado. Agora é só colorir. Gente, é de extrema importância que para essa atividade em específico vocês utilizem somente o lápis de cor. Não dá para utilizar a canetinha. Por favor, não utilizem a canetinha, porque a canetinha ela solta com água. E no caso dessa atividade nós vamos utilizar água. Então, por favor, não se esqueçam, não utilizem canetinha. Somente lápis de cor. Também não utilizem giz de cera, marcador permanente, nada disso. Somente lápis de cor.
Agora é bem simples, é só recortar todas as figuras, bem rente à linha que você desenhou. Depois de recortar, pegue seus personagens e dobre as mãozinhas na frente do rosto da sua personagem, como se ele estivesse com vergonha, então tapando ali os olhinhos. Ou seja, se você desenhou um outro personagem, você vai colocar as extremidades para o lado de dentro. Vamos fazer então a mágica acontecer. Despeje um pouquinho de água no seu prato, tem que ser um prato fundo, tá, gente? E coloque a sua personagem sobre a água. E aí você vai perceber e notar que ela tem a movimentação, ela começa a abrir os bracinhos. Vamos então acrescentar mais personagens para ver como que fica esse jogo dessa brincadeira. O mais legal é que depois de você executar essa atividade, você ainda consegue utilizar a mesma personagem colocando no sol para secar de um dia para o outro, ou em dias de calor até depois de algumas horas. Materiais da atividade 2. Uma folha sulfite ou qualquer outra folha, giz de cera de diversas tonalidades e cores, fita crepe, um pincel, tinta guache preta ou qualquer outra cor escura, um palito de churrasco ou um palito de dente. Primeiro passo, você vai passar uma fita crepe por todas as bordas da folha. Se você puder, faça um mesmo tamanho, né? Então deixa mais ou menos ali 2, 3 centímetros de margem, mas não é obrigatório. Na verdade, a fita crepe é só para a folha não enrugar, já que nós vamos passar tinta. Então, encontre uma superfície lisa e vai aplicando a fita crepe nas bordinhas da folha. Segundo passo, colorir a nossa folha com giz de cera. É de extrema importância utilizar somente o giz de cera para essa atividade, tudo bem? Bom, aqui eu fui colorindo em formatos de bolinhas, mas você pode fazer listras coloridas, você pode fazer também arco-íris, vai da sua criatividade.
O importante é colorir. Se eu fosse sugerir alguma técnica para pintar essa folha, eu sugiro listras ou até mesmo arco-íris. Mas eu quis fazer uma coisa diferente e optei pelos círculos. Depois da folha completamente preenchida com a coloração do giz de cera, nós vamos aplicar uma camada de tinta guache. Essa tinta guache pode ser preta, pode ser azul escuro, pode ser um verde escuro. O importante é a tonalidade ser um tom mais escuro. Outro fator muito importante é, se você achar necessário, você pode aplicar 2 camadas de tinta. Aqui eu vou passar só uma para a gente ter mais ou menos a noção de como vai ficar. Mas o ideal é que essa camada de tinta fique bem escura, bem preta, bem densa. Para mim, a parte da pintura é a mais divertida. Então, faça sem nenhuma pressa, com cautela, parte por parte, com bastante paciência, cautela e cuidado.
Depois de preenchida, você vai deixar mais ou menos 4 horas secando essa tinta sobre o giz de cera. E como que eu sei que está seco essa tinta, essa pintura? Bom, você pode perceber que agora o tom está bem brilhante. Quando ele fica fosco, sem nenhum brilho, é que a tinta e a pigmentação secou. E aí a gente pode partir para a próxima etapa. Então, resumindo, deixe mais ou menos de 4 a 5 horas secando. Ainda não retirem a fita crepe. Combinado? Se você quiser construir uma outra camada por cima para ficar mais preto, você pode fazer isso. Mas aí você vai esperar mais 4 horas. Combinado? Bom, próximo passo, então, você vai pegar um lápis ou uma lapiseira com a ponta fina e você vai desenhar sobre esse papel, só que muito fraquinho para não estragar o seu desenho. Feito isso, com a marcação, você vai começar a passar o seu palito de churrasco ou palito de dente. E você pode notar que ele já vai dando o efeito colorido a partir do momento que eu passo o meu palito de churrasco. Bom, eu desenhei um coração, então eu fui ali pintando as minhas asinhas do coração que eu desenhei e fui abrindo mais essa figura para apresentar mais ainda o colorido que está por baixo. Depois que eu desenhei, eu comecei a abrir mais essas linhas, deixá-las mais perceptíveis, deixá-la mais larga, mais grossa. Agora é o momento de retirar as fitas. Tire com muito cuidado, uma por vez, bem devagarzinho, porque nessa etapa qualquer deslize pode rasgar todinha a sua folha, então faça bem devagar. Bom, gente, o resultado dos emojis, vocês viram, ele abre as mãozinhas, né? Nessa atividade, gente, vocês podem criar outras personagens, tá? Eu coloquei o emoji, que é um dos mais simples e todo mundo consegue executar, mas vocês podem fazer diversos personagens de mangá, por exemplo, de desenho animado, algum personagem de filme, e aí você pode explorar a sua criatividade. Tá? Já na outra atividade, a atividade que eu fiz com o coração, vocês podem elaborar outro desenho também e até aproveitar os espaços mais coloridos. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!